Fala pessoal, muito bem-vindo ao LafaCast, o podcast que a Lafa resolveu chamar de seu, e hoje nós estamos biologicamente biológicos, é aquela redundância linda, maravilhosa. Senhoras e senhores, os monstros da biologia aqui da Lafa, professor Aldo, professor Roma, muito obrigado pela presença. Aquela palminha bacana, é que eles estão batendo palma em casa, tá? A gente aqui bate aqui, mas... Monstro da biologia de feiura ou não? Então, depende aí, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, Pedro, prazer é obrigado nosso. por disponibilizar esse tempo aí. E pra gente bater esse papo com a meninada, né? Com certeza. Bom, queria falar hoje, estão chamando os meninos aí, esse mês aqui, né? Tem um dia da biodiversidade. O que é a biologia? O que a biologia representa nessa história? Um pouquinho de como é importante na vida de todo mundo. Pra que a biologia? Comecei assim, já sacaneando tudo? Vai lá. Quer começar eu, gente? Sai dessa, vamos ver. Olha, a biologia é fundamental, né, em todos os sentidos. Hoje a gente está vendo o que está acontecendo lá no Sul. Sim. E está todo mundo chocado, todo mundo, né, perplexo com a situação. E é parte dessa destruição do meio ambiente que vem sendo perpetrada há tanto tempo e a gente está vivendo as consequências. Portanto, compreender a biologia, compreender o meio ambiente, compreender a necessidade de conservação é fundamental, né, Pedro? Para os nossos alunos, para a existência da humanidade, para a continuidade das coisas, é fundamental que a gente entenda cada vez melhor como as coisas funcionam e a gente possa ter ações, né, que modifiquem essa realidade das coisas para que isso não aconteça, porque está se tornando uma coisa que a gente está vendo com cada vez mais frequência, né? Sim, sim. E tá aí. Então a gente precisa tomar cuidado com o ambiente. Esse ambiente, fazer esse ambiente ser sustentável, né? Sim, sim. É muita ação do homem. O homem que trouxe toda a revolução, ou é uma coisa natural da Terra isso? Nós temos mudanças que é própria do planeta, né? Mudanças geológicas que interferem em tudo isso, mas o homem ainda é o grande responsável por tanta perda da biodiversidade, né? Tem uma pesquisa que mostra que depois que o homem começou a se expandir, a ter o processo de industrialização, tudo isso aí, a extinção da espécie ela nunca foi tão vista, tão grande como houve no passado, pela interferência do ser humano em tudo isso, né? O ser humano que tanto ajuda, de repente, se não se ajudar, vai se... Talvez seja um momento de reflexão, né? Aquela história que se a água não bate na bunda a gente não se mexe, né? Então talvez é preciso, como humanidade, um chacoalhão, né? Para que a gente comece a rever a nossa maneira de viver com esse planeta, né? Que não dá mais, não comporta mais esse estilo agressivo, né? De parasita praticamente, né? Que nós estamos vivendo. Acho que é uma mudança de mentalidade que vem de um ciclo completo, né? E vai de uma geração inteira, 2 gerações, eu não sei, mas antigamente era natural a gente ver o pessoal jogar, daquelas ações simples, né? Jogar o lixo para fora do carro, e hoje você não vê mais, você vê os meninos escovar o dente, é verdade. Isso é o pequenininho, né? É verdade, tá mudando, né? Esse comportamento ele tem mudado. Só que eu vejo uma coisa interessante, né, Pedro? Eu até comento com os alunos às vezes, que antigamente os recursos eles eram muito abundantes. Então, por exemplo, não chocava cortar árvore para fazer casa, não chocava cortar árvore para fazer lenha, não era uma coisa tão impactante. Aí, à medida que a população foi aumentando, esses recursos foram se tornando escassos, a gente teve que mudar essa forma de interpretar e de agir sobre o ambiente. Não dá mais para fazer como antigamente. Sim. Então, as consequências do que a gente fazia antes eram muito menores pelo volume, né? Então, você imagina, o que era a produção de lixo ou de esgoto por uma comunidade de 10 mil habitantes, e olha lá, né, 10 mil habitantes antigamente, era uma cidade absurdamente grande, né? Sim. Hoje em dia você tem cidade com milhões de pessoas, então você imagina a quantidade de detrito, a quantidade de matéria-prima que você precisa para suprir esse tanto de gente, então é isso que nós temos que reavaliar e ver como a gente vai tratar isso aí de agora para frente, porque o volume tornou a coisa muito preocupante, né? E sempre pensar no agora para frente, né? Já foi feito, já aconteceu e agora para frente. Que atitude nós vamos montar? E focando aí nos nossos alunos da Lafa, o que costumeiramente é sacanagem, né? Mas o que geralmente cai, o que geralmente pede vestibular,
pede a biologia que é tão presente na vida. E aí nós estamos falando de um papo sério de mundo. E o que eles precisam ficar atentos? O que precisa ter aquela linha assim, ó, isso aqui você tá precisando prestar muita atenção nisso. Eu acho que assim, nós começamos até, o Roma puxou esse assunto das questões ambientais, que é o prato cheio. Se nós pegarmos principalmente no Enem, né, a exigência do aluno saber o que está acontecendo com o planeta, os impactos e também até como que eu posso atuar sobre isso é fundamental. Eu falo numa prova tipo Enem, por quê? Quem que precisa ter essa visão? É o cara que vai ser médico, é o engenheiro, é o advogado? Todos precisam ter esse tipo de visão, porque afeta todos, né? Então, até que nós temos a matéria na ecologia impactos ambientais, que se a gente fazer um levantamento do Enem, ela é extremamente frequente. Então, quer saber como que eu estou interferindo e o que eu posso fazer para tentar diminuir isso no ambiente. Isso é muito importante. Sempre trazendo para o agente, né? Como você pode alterar, Sim. como você pode mudar, quais são as ações que podem acontecer. Muito importante. É um dos pratos cheios da biologia. Tem as ações que são individuais e tem as ações que são coletivas, né? As ações individuais, Pedro, elas têm assim, um impacto, obviamente, bem menor, né, do que as ações coletivas, que são as mais importantes. Só que a gente sabe que, muitas vezes, o coletivo parte do individual, né, de você mudar um comportamento, do que você faz com uma lata, do que você faz com uma garrafa, é que vai fazer um impacto de uma sociedade inteira mudar esse comportamento. Então, esse individual é importante. Então, o que nós temos que fazer? Nós, como professores, tentar dar o exemplo, né? Então, eu procuro reciclar, eu procuro avaliar o que a gente está produzindo de resíduo, como que a gente vai minimizar essa produção, e assim a gente entende isso e pode, com mais propriedade, né, por tá, executando isso, impactar o aluno, né, positivamente nesse sentido, para que ele também faça. E o que você falou, né, como mudou do nosso aluno para os pais deles. Por quê? Porque não havia essa preocupação, porque, como eu te falei, o impacto era muito menor, então não tinha muito porquê você ter esse cuidado todo, né? Hoje, isso é muito relevante. Então, à medida que eles entendem, veem nos professores, e nos nossos, não só comportamentos, mas nas nossas falas, uma necessidade, uma demonstração de cuidado que tem que ter, eles passam a ter essa percepção também, né? E tem uma série de coisinhas que muitas vezes eles não percebem e que a gente, por ser mais experiente, a gente consegue perceber. Igual eu falo para meus alunos, né? A questão de quando chove, não sei se você já reparou aqui na cidade, aqui no centro, por exemplo, acontece muito, daquelas tampas de esgoto serem jogadas para fora. Sim, sim. E começa a sair esgoto daquilo ali. Aí você para pensar e fala, peraí, o que a chuva tem a ver com esgoto? O esgoto. Você, por exemplo, muita gente não sabe, que a gente conta para eles, né? Que tem gente que faz ligação clandestina em casa, de água de chuva no esgoto. Por quê? Porque para você passar um cano para jogar a água da chuva na rua, às vezes você tem que cortar a casa inteira. Entendeu? Então o pedreiro vai lá e ele dá aquela... Olha aquela lá e joga... não, se puser aqui ninguém vai ver e tal, né? E aí o que acontece? Chove, o esgoto não está dimensionado para receber a água da chuva, muita gente faz isso, é onde tem esse tipo de consequência quando chove muito. Então, esse tipo de coisa que a gente já tem como experiência, que a gente já conhece, por ser mais velhos do que os nossos alunos, a gente fala e eles entendem. E eu acho que isso eles vão carregar depois. Então, futuramente, nas casas deles, eles vão evitar que isso aconteça. Então, essa mudança de comportamento, a partir das experiências que a gente tem, é que impacta os nossos alunos positivamente nesse sentido. O Roma bateu num ponto muito importante, que acho que é a exemplificação. Extrapolando o que ele colocou, a questão de você, querido aluno, futuramente como pai e como mãe. Então, acho que é uma responsabilidade até de como você vai deixar a instrução, a formação ética, moral e, vamos falar assim, ecológica para o seu filho em relação a isso, né? Porque a exemplificação é tudo. Às vezes a gente fala muito, mas não faz. E às vezes o meu filho, eu estou falando para ele uma coisa, mas eu estou praticando algo diferente em casa. Então começa lá, e a gente sabe que no início, principalmente, é onde as crianças estão mais suscetíveis ainda à formação, é importantíssimo, né? Você atuar nesse sentido da preservação do meio ambiente, né? Tem uma frase que diz assim que a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
E é Certo. justamente isso, sabe? Não adianta falar para o meu filho, joga lixo no lixo, se eu não jogar. Se ele me ver jogando no chão, o que eu estou explicando para ele? O que eu estou deixando para ele? Então é muito importante. Se a gente quer a construção de um mundo novo, um pensamento novo, tem que começar desde cedinho dentro de casa. O Roma falou, nós colaboramos, mas não pode ser somente uma fase da vida, tem que ser uma construção, né? Se eu falar assim, nossa, precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, vamos deixar filhos melhores para esse mundo também, né? E aí passa também da construção do lar. Então, acho que hoje nós temos que atuar nesse sentido também, né? Dentro de casa, o que eu posso fazer? Posso reciclar, posso reduzir o meu consumo, posso reutilizar. Bem nesse sentido, achei bastante interessante a questão do exemplo que o Roma citou. E é bem isso. O exemplo traz junto e move esse ciclo aqui falando dos meninos mesmo, né? Se você, não adianta falar, né? Eu faço aqui na sala, eu faço em casa, e aí a gente muda. A biodiversidade, então, falando nessa celebração, assim, vamos chamar a atenção da biodiversidade, seria esse mundo complexo que a gente vive, mas um interdependente do outro. É por aí a linha? Inclusive, eu estava vendo ontem uma reportagem, não sei se os alunos tiveram a oportunidade de assistir na televisão aberta, falando da recolocação de espécies no ambiente, porque você tem lá um ambiente vegetal, por exemplo, uma floresta. Certo. E as árvores estão lá, elas não foram retiradas. Porém, a falta dos animais faz com que essas plantas tenham menor possibilidade de continuarem existindo e se reproduzirem, porque os animais eles fazem a dispersão das sementes, muitos antes disso têm a polinização. Ah, verdade. Então, para você ter uma floresta saudável, não adianta ter só as plantas, tem que ter os animais. E vice-versa, não dá para ter animais saudáveis se não tiver as plantas para cumprir esse papel de alimentação e tudo mais. Então, a biodiversidade ela faz parte de um equilíbrio muito complexo. E quando qualquer espécie ou qualquer uma dessas relações ela está alterada, isso impacta em vários níveis, porque é tudo entrelaçado. Então, quando a gente fala para eles que a biodiversidade é um conjunto, a gente está tentando demonstrar isso, que cada espéciezinha ali, até muito curioso, né? A aula deve passar por isso também. Às vezes a gente está dando aula de zoologia, porque a ecologia é uma vertente da biologia, mas eu costumo dizer para eles, tudo é biologia. A gente consegue, em qualquer aula, colocar qualquer assunto, sem dúvida, porque é tudo interligado no contexto geral. Então, dando aula para eles sobre insetos, por exemplo, às vezes eles perguntam, não, mas para que serve barata? Barata serve para alguma coisa? Ué. assustar os outros. Da chinelada. Ela serve, ela tem, não existe uma sequer espécie no planeta que não tenha uma finalidade biológica, não faça parte de uma cadeia alimentar, não esteja interagindo numa teia alimentar em um ecossistema qualquer. Então, a gente tem que tentar entender que tudo isso aí tem a sua importância e a gente tem que preservar tudo. Aí entra outra parte, a gente fala para eles, ó, tem muita barata na cidade, tem muita barata na natureza, no ambiente natural. Eles pensam, eles falam, não tem, né? A gente não sai por uma mata e vai encontrando barata. Por quê? Porque lá tem os predadores, tem os competidores, então isso faz com que aquela espécie não tenha uma vantagem sobre as outras, como é o caso da cidade, onde o ambiente que nós criamos para elas, como esgoto, como muito lixo acumulado, é favorável. E elas proliferam de maneira descontrolada. E aí vem aquela ideia, né? Mas para que esse bicho, né? Isso não serve para nada e tal. Mas não é verdade, na natureza não existe isso. A grande sacada que ele falou é isso, é o equilíbrio, né, cara? Quando tudo está equilibrado, nem mais nem menos, as coisas são harmônicas. Essa semana eu fiz uma coisa com a minha filha. Minha filha tem um monte de medo de lagartixa, não gosta. E a gente mora... Onde a gente mora tem muita árvore ali e tem muita, e aparece, você vê a lagartixa, assim como em todo lugar, né? E ela não gosta. E ela, pai, eu quero matar todas as lagartixas. Essa semana eu mandei um vídeo para ela de um cara que falou, ó a importância da lagartixa, o cara joga um escorpião no chão, assim, ela vem, desce, e come. Aí eu falei, filha, tá vendo isso aqui? Então, assim, você pode até não gostar, mas deixa ela aí, né? É verdade. Acho que é mais ou menos, e é mais ou menos essa ideia, né? De mostrar. E a biodiversidade é um assunto cada vez mais, o vestibular está tocando nesse ponto, cada vez mais, o aluno pode esperar, vai ser bastante questionado isso em relação às questões, né? O Roma citou a questão das plantas, e quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando da variedade da vida.
Então, não somente plantas e animais, mas uma coisa que a gente às vezes não vê, os micro-organismos. Pra você ter ideia do absurdo, se nós pegarmos todos os micro-organismos e pesarmos, a massa, biomassa que a gente chama, é maior do que todos os animais e plantas. Então, tem coisa que a gente nem vê. Bactéria no solo que tem importância enorme para o planeta, né? Enorme, enorme. E a biodiversidade está ligada não somente à questão das espécies diferentes, mas também à variedade que existe entre indivíduos da mesma espécie. Então nós somos da mesma espécie, mas não somos iguais. Então essa variedade também ela é importante. É isso. Mesmo entre os pares, essa diversidade. Sim, nós aprendemos muitas vezes que igualdade entre os indivíduos é preocupante em termos genéticos, por quê? Se você tem um conjunto gênico muito parecido e acaba no próprio mecanismo de reprodução, você tem maior probabilidade de acabar tendo descendentes que acabam tendo genes de doenças, por exemplo. É o que a gente chama de cruzamento consanguíneo, acaba gerando... de irmão com irmã, sim, de tal, assim, não necessariamente é um parentesco próximo, mas na própria população, se eu não tenho uma variedade grande genética, corre-se alguns riscos em relação à reprodução. Então, a própria diferença da espécie é muito importante que ela exista. E em termos evolutivos também, né? Pensa assim, se todo mundo é parecido, aí tem uma alteração climática global intensa. Se todo mundo é muito parecido, teoricamente a alteração que acaba matando um, acaba matando todos, né? Ou diminuindo drasticamente em termos de doença, como a gente já observa. Então é muito importante essa diversidade em todos os aspectos. Poxa, legal demais, legal demais. Então é sempre bom, ligado na biodiversidade, nesse sistema interligado deles, e isso, caindo em vestibular, sempre puxar para o que você, como você atua nisso. Geralmente é mais ou menos isso? O vestibular hoje, ele está muito assim, né, Pedro? Ele não pergunta mais o que é, qual é, cite. Ele diz assim, descreva, explique. Então, eles querem, muitas vezes, soluções, né? Então, a questão vai muito no sentido, temos um impacto ambiental. Isso é um fato, temos um impacto ambiental. Como resolver? Eles até usam muito, o Enem usa muito o termo mitigar, né? Como mitigar esse impacto ambiental? Então, o aluno precisa estar ligado em quais são as alternativas que nós temos para tentar minimizar esse impacto. E isso foge, muitas vezes, do individual, igual a gente começou falando, né? O individual é importante, porém as coisas têm que ir para o coletivo, porque a gente não vai achar que uma mudança de onde você joga o papel vai resolver o problema do ambiente, da natureza, da biodiversidade, vai impedir que hajam impactos ambientais. Essa decisão individual, simplesmente, não vai resolver. Então, a gente tem que passar para esse nível de compreensão. Como que as autoridades, os governos... Porque o que a gente tem que levar em consideração é que eu acho muito possível que entre nós aqui, nos nossos alunos, tem futuros governantes, por que não? Sim. Não é? Nós temos futuros donos de empresas, nós temos futuros políticos, nós temos, quem sabe, um futuro presidente, que tem que ver as coisas pelo foco mais abrangente da coisa, né? Pela visão mais abrangente que a gente tem que ter. Então, essa percepção é necessária para o aluno. Ele saber como que as medidas devem ser tomadas, no caso, por exemplo, de um esgoto, que é lançado num ambiente que pode provocar uma eutrofização. Aí eu até falo para os alunos, né? Pô, vocês já pararam para pensar por que nós estudamos isso? Porque, de repente, o cara fala, pô, eutrofização, né, é um assunto que tem um monte de etapa, né? Ó, tem que ficar lá descrevendo o que acontece. Mas tá bom, se um reservatório de água que abastece uma grande cidade eutrofizar, qual vai ser a consequência disso? Vai impactar milhões de pessoas que bebem daquela água. Então, é onde eu te falo que a coisa é coletiva, né? É um impacto que vai alcançar milhões de pessoas que dependem daquela água para o consumo diário, porque elas bebem daquela água. A gente em Ribeirão toma água do aquífero, né? Uma água de excelente qualidade. Estamos na fonte. Na fonte, né? Mas por aí não é assim, é água tratada de reservatório. Então, ele tem que entender o que uma atitude mais coletiva pode fazer para evitar que esse processo ocorra. Então, o vestibular vai muito nessa linha, né? De pedir para eles as soluções, as alternativas, os recursos. É para ter
é esse cara protagonista, que é isso que você falou. Amanhã depois esse cara é um líder, ele precisa estar baseado, ter a base para poder resolver. Claro. Nesse aspecto que você citou, né, que vocês falaram de líder, futuros governantes, uma coisa que em termos ambientais a gente precisa olhar, assim também como educação, é parar de achar que em 4 anos, independente de quem esteja lá, dá para se fazer um projeto ambiental, porque não é assim. Então, de repente, numa gestão, vamos preservar tanto porcentagem, na outra já muda, quer dizer, não existe um sistema de preservação ambiental que não seja a longo prazo. Então, tem que existir, não sei, na Constituição, um projeto que coloque, vai ser assim, concordamos? Concordamos, então, não interessa quem entra lá, vamos ter que cumprir aquilo que foi feito durante anos. Durante anos, não é questão de ficar na mão, né, dos interesses políticos o que eu faço com o ambiente, porque não dá. Não há um projeto educacional nem ambiental de preservação se a gente não pensar a médio e longo prazo. Porque a curto prazo fica só com aquelas medidas superficiais, né? Sim. Que é mais ou menos o que a gente está vendo quando eles propõem a mudança para 2030, lá que é a Agenda 2030 que eles estão falando, são ações mais duradouras, tá, mas que também acaba se perdendo se não tomar cuidado com tudo isso. Né? É como o Aldo falou, não pode ser um plano de governo, tem que ser um plano de Estado. Né? Assim como tem que ser a educação, a saúde, a segurança e outras coisas, né? E também a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil, eu vejo assim pelo menos, né, de uma forma muito otimista, eu acho que o Brasil tem leis na área ambiental muito sérias e severas. Por exemplo, para você colocar um produto, vamos trazer um pouco para a questão da nutrição, que os nossos alunos também gostam muito e mexem muito com isso por causa da idade que eles estão, Sim. academia e tudo mais. Para você colocar um produto hoje numa prateleira no supermercado, a Anvisa é muito rigorosa. Então, eu estava esses dias assistindo um vídeo em que um influencer importante nessa linha de suplemento estava tentando colocar no Brasil para vender os suplementos da marca dele. E não estava conseguindo, ele ia ter que fazer várias mudanças na composição química, nas proporções que tinha, porque a Anvisa não aprovava, porque foge dos nossos parâmetros de regulação. A mesma coisa na área ambiental. A área ambiental no Brasil ela é muito séria. As pesquisas nas universidades são muito sérias. Nós temos ecólogos extremamente competentes, ambientalistas extremamente competentes. Então a gente precisa primeiro, valorizar mais isso e incentivar que as pessoas compreendam cada vez mais a importância dessas leis. Porque aquela história, vivemos num mundo de fake news, onde tudo é assim, né? Virou mimimi ambiental. Ah, porque não pode isso, não pode aquilo. Não pode porque não pode mesmo. Né? Não pode porque está precisando desse cuidado. Ninguém inventou isso aí. Isso é produto de pesquisa, de anos e anos de conhecimento, de capacitação desses profissionais, de estudos, né? de trabalhos que demoraram décadas para serem realizados e concluídos. Então a gente precisa valorizar mais isso. Acho que o brasileiro precisa olhar um pouco mais para as coisas de dentro do Brasil, que são de excelente qualidade, são realmente são ponta, são pesquisas de ponta, são coisas que precisam ser enaltecidas. E na área ambiental nós temos muito isso. E aí incentivar também os nossos alunos a seguirem esse caminho de pesquisa, esse caminho de virar um profissional dessa área, de fazer biologia e ir para a área ambiental, porque tem muita coisa boa nessa área no Brasil. Muita coisa boa e muita coisa, e está precisando muito, né? Sim, se falar no Brasil, em termos, nós somos assim, privilegiados em termos de biodiversidade. Não é só a floresta amazônica, não, que se fala muito, mas é espantoso, sabe? Precisa ter um investimento nisso, pesquisar o potencial farmacológico de tantas espécies que tem aí, que estão se perdendo com desmatamento, as queimadas, antes que o homem conheça, já está entrando em extinção. Então, sabe, é como se você tivesse uma mina no teu quintal e falar assim, não vou minerar não, deixa ali, aí vem um e cata um pouco, que você não está vendo, não liga, quer dizer, estamos perdendo, né? Perdendo em termos de destruição, perdemos em termos de roubo, a biopirataria está acontecendo, sempre houve, pela extensão do nosso país é difícil você, né, isso, mas uma coisa que eu tenho em mente para mim, assim, não sei se o Roma concorda, enquanto a gente não tiver um planejamento para poder explorar tudo isso,
de maneira sustentável, pouca coisa vai mudar, sabe? É falar assim, essa área não pode mexer. Não é assim na prática. Você tem que estar lá, você tem que estar presente naquela área, vigiando, fazendo com que aquela área dê retorno financeiro, e aí sim eu tenho a preservação. Porque enquanto ficar também na situação, a gente sabe que se não mexer na economia, se a gente não mexer no dinheiro, não vai ter muita mudança. Então, se tivesse um plano em que aquela área vai ser explorada de maneira sustentável, gerando renda, aquele que está se beneficiando vai cuidar. Então, não sei, quem sabe, uma área em que eu posso extrair a madeira é tantos metros, uma árvore, estou extraindo de maneira ecológica, mas que aquela área seja preservada para que daqui 40 anos a semente daquela árvore tenha condição de repor. Então, acho que a gente tem que pensar também, sair um pouco da utopia, achar que vamos fechar, ninguém entra, isso não existe. A gente tem que pensar em explorar tudo isso de maneira sustentável, digna, né, respeitando todas as populações que estão ali há muito tempo, né, vivendo daquilo e obtendo esse retorno magnífico, né. Cara, acho que, sei lá, ali nós temos medicamentos, antibióticos para as doenças que vão ainda surgir nos próximos 1000 anos, que estão se perdendo. Então eu fico muito triste, a gente tem no nosso quintal uma coisa que a gente não dá valor, não aproveita, ou não está enxergando o potencial verdadeiro disso. Me dói muito, sinceramente. Mas algumas ações já começaram a surtir efeitos, assim, né? Nós fizemos uns flyers outro dia para a escola. E me chamou a atenção, porque a moça da gráfica, eu pedi o flyer, falei, decidi o tamanho lá, decidimos aqui, tal, o tamanho e tudo. Aí a moça disse assim, você quer o papel, pode ser papel ou você quer o papel carimbado? Ela usou um outro termo que agora eu não vou lembrar. Eu falei, mas defina, o que é papel carimbado? Não, é que esse daqui é certificado que ele está com uma ação de sustentabilidade. Ele está numa reserva onde toda a madeira extraída é competência da madeira usina, da madeira certificada, isso. Uhum. Então, assim, achei legal, eu não tinha vivenciado isso ainda. Eu trabalho com a parte da comunicação, então assim, ela falou, não, hoje todo o papel você escolhe, se você quer qualquer, eu falei, não, então na nossa escola nós vamos... E assim, eu ia falar, pior não tem diferença de custo. Tem uma diferença de consciência, porque a hora que ela falou, eu falei, bom, vai ser mais caro, né? Uhum. Ela falou, não, é o mesmo preço, é só uma questão de saber que essa aqui tem a procedência e essa aqui pode até ser que tenha a procedência, mas eu não tenho o carimbo, eu não tenho como te garantir. Isso é uma coisa que hoje está crescendo muito, né? Por exemplo, carne certificada. Países que importam carne, já hoje em muitos locais de produção, eles não compram porque sabem que aquela produção foi feita com base em pasto feito em local desmatado, de maneira irregular. Então, aquela carne, se não é certificada... porque vem a certificação exatamente, inteira. Se ela não foi produzida num local em equilíbrio, ela teve um impacto ambiental para ser produzida, muitos países já rejeitam esse tipo de carne. Por exemplo, muitos países europeus que já estão com essas legislações já mais avançadas, já rejeitam. Então, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que mudar a forma de produção dele para ter a produção dele escoada, senão ele não vai vender. E assim já está em várias outras áreas. Por exemplo, você vai num hotel fazenda, que tem nesse hotel fazenda um biodigestor para a questão de esgoto. Porque para pensar, o hotel fazenda está no meio do nada, ele está num local que não tem uma rede de esgoto. Certo. Aonde esse esgoto vai parar? Um córrego. Um córrego ali. Um córrego, exatamente. E as pessoas antigamente iam para um lugar desse, não se perguntavam isso, né? Agora as pessoas perguntam. Aí se você é um hotel que oferece esse serviço, que você tem esse serviço, esse biodigestor, você tem uma compostagem, você põe isso na propaganda. E pessoas que já estão antenadas para isso vão dar preferência. Vão dar preferência. Então o seu custo pode até ser menor, porque você vai ter uma procura maior, já que você vai vender mais, porque o hotel é procurado, a hospedagem ela ocorre com frequência, e você se torna mais competitivo. Então é isso que as pessoas têm que entender, que eu acho que o Aldo falou. Usar, mas a gente tem que usar de forma sustentável. A sustentabilidade tem que estar em tudo, porque senão a gente esgota os recursos naturais, que já estão escassos, né? A gente tem que fazer de uma forma que a gente não
acabe com o pouco que tem. E entender o que é usar de forma sustentável, né? Porque a palavra sustentabilidade ficou muito... não pode ficar senso comum, né? E ser sustentável. Bom, eu quero agradecer demais vocês dois aqui. Imagina. Essa Nós conversa agradecemos, absurdamente sustentável. O que é isso? É bacana. E aí a gente espera aí que vocês curtam, tenham curtido e deixa aí comentário o que vocês acharam do bate-papo. E claro, tem algum outro assunto, porque aqui, cara, esses dois aqui não tem assunto para 2, 3 horas aqui fácil conversando. Com certeza. Obrigado vocês por terem vindo. LafaCast com vocês, primeira vez com vocês, venham mais e a gente chama de vez em quando. Só convidar que a gente vem. Tá? Bora. Pessoal, muito obrigado. Seja bem-vindo. A casa é sua, curta. Tem mais vídeo pra cima, pra baixo, tudo mais. Leozito, obrigado pelo jet aí. Valeu demais. Tchau, gente. Tchau, tchau.